Guerreiro, se você já sonhou ou já pensou em viver a sua vida, de fato, desfrutar dela lá na frente, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira delas é: quem garantiu a você que você vai viver tanto tempo assim? E a segunda é basicamente uma bem simples: quem lhe garantiu que você vai de fato seguir todo esse planejamento até chegar lá? Inclusive, essa é a meditação que a gente vai fazer hoje de Sêneca, do seu livro sobre a brevidade da vida, onde a gente aprofunda nos aspectos onde ele traz como você deveria levar a sua vida da maneira correta para que você pudesse desfrutar dela ao longo de toda a sua vida. Inclusive, se você está chegando aqui hoje, o meu nome é Daniel e eu compartilho com você os princípios históricos que eu aplico diariamente na minha vida, com base nos maiores filósofos que já existiram em todos os tempos, para que você possa também aplicar na sua própria vida e, consequentemente, despertar o teu masculino, ter autodomínio emocional e viver a vida que você merece viver de verdade. Vamos aqui agora aprofundar, conectar de fato nessa meditação de Sêneca. Olha só, você ouvirá de muitas pessoas dizendo, de muitos homens dizendo, a partir dos meus 50 anos eu vou retirar ao lazer. Aos 60, irei me liberar dos direitos públicos. E que garantia você tem que sua vida irá durar por tanto tempo? Quem fará com que tudo tome o rumo exatamente como planejou? Como é tarde para começar a viver, justamente como devemos deixar a vida. Olha só que interessante o que ele traz aqui, guerreiro. Basicamente, eu trouxe essas perguntas, essas reflexões para que você meditasse nela e entendesse o seguinte: a sua vida, ela já começou. A sua vida, ela vive. A sua vida, ela é constante. Essa ideia que a gente vive na sociedade hoje de planejar um futuro para quando eu me aposentar, para quando eu tiver um determinado dinheiro, para quando eu tiver uma determinada conquista, eu começar a viver de verdade, isso é uma repleta furada. Isso é uma ideia completamente errônea de como a vida deve ser vivida. Até porque, deixa eu te falar, a gente não tem garantia nenhuma do que vai acontecer lá na frente. Faz algum sentido para você que algumas pessoas, talvez próximas a você, ou mesmo na televisão, em alguns outros lugares, você já viu que se organizaram, que tiveram ali, juntaram seu dinheiro, deixaram de viajar, deixaram de comer, deixaram de viver, e a partir disso, determinado momento, teve algum tipo de crise, teve algum tipo de situação, e ou a sua vida foi retirada de você, ou algum tipo de situação ali impediu ela de viver a vida como ela vivia antes. O que eu tô querendo que você entenda, guerreiro, é que a gente não tem controle sobre nada da vida. A gente tem controle diante das nossas ações, das nossas tomadas de decisões, do resultado que isso vai acontecer, não depende de nós. Por isso que você deveria viver a sua vida hoje, não amanhã. A sua vida já está acontecendo. Esquece esse plano perfeito que só existe na tua mente de que quando você tiver 50, 60, 70, 80, não, seja lá quantos anos, você vai ter tempo para a sua família, você vai ter tempo para os seus filhos, você vai ter tempo para a sua saúde. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estudei por muitos anos nutrição, meus maiores amigos são nutricionistas e a gente conversa muito sobre isso. A ideia de você viver bem está muito conectada a, de fato, os exercícios físicos, a nutrição que você tem. Se você vai deixar para daqui a 30, 40, 50 anos começar a se alimentar bem, começar o exercício físico, deixa eu te contar uma coisa, você não vai viver bem naquela época. Lamento informar isso. O que vai acontecer é que você vai querer tampar buracos de uma vida repleta de situações em que você não escolheu bem. Então, por isso, escolha o melhor hoje para você. E eu quero entrar num ponto aqui extremamente importante, voltando mais uma vez na meditação de Sêneca que ele traz. Olha só, como é tarde para começar a viver justamente como devemos deixar de viver. A vida ela é feita para ser vivida no teu período de maior potência. Obviamente que quando você tiver seus 60, 70, 80 anos, a vida não tem acabado necessariamente para você. O ponto que eu trouxe até aqui não é para que você viva o carpe diem, como é muito dito, né? Aproveite a vida é uma só, viva a vida hoje, aproveite o melhor do hoje. Não é isso. O estoicismo, inclusive, ele aprofunda muito nesse aspecto de memento vivere. É um dos princípios que ele remete ao quê? Cara, viva o seu dia como se ele fosse o único. Viva ao máximo esse dia. Mas não é viver ao máximo ao dia voltado para os prazeres carnais, voltado para os vícios, ou seja, se hoje é o meu último dia de vida, então eu vou beber todas. Se hoje é meu último dia, então eu vou lá no rodízio e vou comer tudo que eu posso comer. Se hoje é meu último dia, eu vou fazer a bagaceira toda. Cara, não é isso. É seu último dia, aproveite de forma virtuosa ele, com sabedoria, com temperança, com justiça e com coragem. Ou seja, cara, se você tem um projeto, cara, hoje pode ser meu último dia, nem que eu dê um passo em direção ao meu projeto, na manifestação daquele meu sonho, eu vou dar espaço.
talvez seja ter um momento com a sua família. Cara, hoje pode ser meu último dia com a minha família, então eu vou viver este momento com maior intensidade, que seja 5 minutos, 10 minutos, e eu acho isso incrível, porque muitas vezes, talvez você tenha filho, talvez não, mas entenda, pode ser não só para os seus filhos, tá? Pode ser para tua parceira, pode ser para os teus pais, pode ser para os teus avós, primos, parentes, enfim. O ponto é, cara, é incrível como a gente sempre diz que o tempo é escasso, a gente não tem tempo suficiente e a gente não consegue mergulhar nem que seja 5 minutos com profundidade em um relacionamento, dando um tempo para aquela pessoa. Perceba, não é você passar o dia todo. Ah, Daniel, então você está dizendo que eu tenho que passar o dia todo com minha esposa, com minha namorada, com meu filho, com meus pais. Não, não é isso. Mas o momento que você estiver com eles e com a intenção de estar com eles, cara, desfrute desse momento. É isso que eu quero que você entenda. A gente sempre tenta viver esses dois extremos, que um é abdicar da vida para viver em prol dos outros, porque a gente não sabe de amanhã, ou viver ao máximo a nossa vida porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não é isso, é o meio termo desse caminho. Inclusive aí conectando um pouco com o budismo também, o caminho do meio. Ou seja, não é um nem o outro, nem viver totalmente a família, nem viver totalmente os prazeres carnais, etc. É um equilíbrio entre, cara, tem coisas que eu gostaria de fazer, eu não posso adiar isso eternamente, eu preciso fazer isso em um determinado momento. E obviamente que o planejamento é algo extremamente importante para nossa vida. O fato de a gente estar falando aqui sobre quem garante que o que você planejou vai acontecer, não exime você, não tira de você a responsabilidade de se programar, tanto financeiramente, como viagens, projetos, sonhos, tudo na sua vida você deve programar ao máximo, você deve visualizar aquilo. E aí entra uma ferramenta que é muito forte nesse aspecto, que é o mural dos sonhos. Você deve sim utilizar o mural dos sonhos para colocar, cara, eu almejo isso aqui, eu quero isso para minha vida, isso vai ser bom para mim e para as pessoas ao meu redor, então eu vou fazer o que é necessário para conquistar isso. Ótimo. Seja isso algo material ou não, ou algo mais emocional, algo mais pessoal. Beleza. Só que qual é o grande ponto aqui? Não é você deixar de viver a tua vida para conquistar isso. É você dar os passos. O planejamento é definir os passos que eu preciso dar para conquistar aquilo. Se interromper no meio, cara, não tem problema. Por quê? Porque eu dei os passos que eu estava caminhando para aquilo, eu estava usufruindo daquilo. E, obviamente, sempre é equilibrando as coisas. Você precisa equilibrar a tua vida pessoal. Você precisa, assim, de fato, guerreiro, encontrar com seus amigos. Cara, não é como se fosse o último dia e você tomar todos, como a gente já falou até aqui, mas é você se conectar com ele, você se aprofundar naquilo, ter uma troca, ter realmente porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Um outro fator é a sua família, cara, tá com elas, fica. Quantas vezes a gente chega do trabalho, eu trabalho em casa, então eu tenho um certo benefício quanto a isso, certo? Mas pessoas que eu conheço que chegam em casa do trabalho, ao invés de estar com seus filhos, com tua esposa, namorada, com seus pais, o que é que elas fazem? Pegam o celular, sentam ali, começam a mexer, liga a televisão, vai ver a Netflix. Cara, vive ali 5 minutos, 10 minutos que seja, pergunta como foi o dia. E isso, com o aumento da tecnologia, das redes sociais, isso tem piorado cada vez mais. As pessoas vivem tanto no mundo eu não falo nem egoísmo, tá? É egocentrismo, tipo assim, cara, eu sou o centro do mundo, as coisas rodam, giram ao meu redor, que a gente passa a não olhar mais para o outro, sabe? E aí você entra, você sai com seus amigos, e aí cada um tá no seu celular, ao invés de vocês estarem conversando entre vocês, tá um com o celular aqui, não, não, é isso aqui, cara, que massa, isso é bem legal. E aí começa, pô, irmão, que massa. Não, inclusive, olha esse vídeo aqui. Aí vocês nem se olham, velho. Cara, isso é incrível. Eu fui ontem encontrar com um amigo meu, o meu amigo, inclusive, de mais, pô, não sei se é mais longa data ou maior longa data, não sei, tá? Que eu conheço há mais tempo, vamos dizer assim, desde a minha infância. Cara, a gente deixou o celular no cantinho ali e conversou. No momento que ele saía, por exemplo, para o banheiro, eu pegava ali o celular, eu mandava mensagem para Jo, eu resolvia alguma coisa do trabalho, quando ele retornava, eu deixava no canto novamente. Eu estava atento porque Jo, ela estava viajando e ela estava com minha filha, ela poderia me ligar a qualquer momento. Beleza, ele estava ali no canto. Mas a nossa conversa era sempre no olho no olho. Inclusive o próprio Simon Sinek, ele fala sobre isso. Ele fala muito sobre liderança, sobre um processo de autoconhecimento, mas ele foca isso. Cara, quando eu vou me encontrar com meus amigos, e é uma fala dele, tá? Ele diz que deixa o celular em casa, assim como todos os amigos, e eles vão viver aquele momento ali, eles conversando entre eles. E ele fala assim, cara, deixa eu te falar, se algo de ruim acontecer e eu estiver longe de casa, não existe carro que faça eu chegar ali a tempo. É muito mais fácil alguém próximo chamar uma ambulância e me contarem depois de alguma forma, do que eu estar ali realmente com o meu celular na mão e preocupado. E geralmente essa é uma situação, não, eu preciso ficar com o meu celular, porque se acontecer alguma coisa, tem que me ligar. Cara, isso é uma forma de sabotagem, porque deixa eu te falar, quantas vezes já aconteceu de você precisar estar com o seu celular, porque de fato alguma coisa vai acontecer.
quantas vezes aconteceu alguma coisa e você precisava do celular ali na mão? Então presta atenção no que eu quero te dizer aqui nesse momento. Não espere sua vida chegar em um determinado momento, em um determinado tempo, para que você possa viver ela. A sua vida é breve. E eu preciso lhe dizer, é cada ano que passa para mim, e me falaram, velho, quando você passa dos 30, parece que voa. E de fato, o tempo ele começa a voar. Não porque o tempo mudou especificamente, mas você passa a ter cada vez mais responsabilidades. Então o teu tempo, ele começa a ser muito mais preenchido, que você fazia uma atividade, você precisa fazer 3, 4, 5, e as coisas passam muito rápido. Cara, minha esposa estava gestante ontem, minha filha já completou 1 ano. Cara, e eu converso com outros homens falando sobre isso, e como é que é essa sensação com os filhos? Ele falou assim: "Velho", e tem um vizinho mesmo aqui do lado, e ele fala assim: "Cara, eu olho pra minha filha assim, eu não acredito que ela tá", tipo assim, ela mora sozinha, ela tem o trabalho dela, ela paga as contas dela, sabe, ela tá ali, vive os relacionamentos, vive desafios. Velho, ontem essa menina estava no meu colo, e isso passou, a vida ela passa. Então, neste momento, o que que eu te direciono? Qual o exercício que eu passo pra você? Cara, anota as pessoas, anota as coisas que você gostaria de fazer, as pessoas que você gostaria de dedicar mais tempo. E, inclusive, anota o que você gostaria de fazer com você mesmo. Porque a solitude ela é extremamente importante, tanto para a maturidade emocional, como para o processo de autoconhecimento. Ou seja, o que é que você precisa fazer hoje para intensificar de forma saudável essas relações? É isso que eu quero que você faça. Comece a visualizar coisas que você deseja conquistar, que você deseja fazer, e traça um plano para isso. Mas não espere chegar lá para viver, viva o processo, viva o passo a passo. E a gente fala muito sobre isso no empreendedorismo, que é, cara, não espera você chegar a um determinado faturamento, não espera você chegar a um determinado marco dentro da tua empresa. Viva o processo da tua empresa, porque vai chegar um momento que você vai ter falta do que você viveu. Vai chegar um momento que, obviamente, você vai ter novos desafios, mas aquela questão do início, da garra, do colocar aí mão na massa, e você sozinho, cara, isso vai passar. E de fato, quando você começa a ter equipe, é uma outra estrutura. Você começa a ter outras pessoas, é uma outra estrutura, em outra parte. Tem coisas que você gosta de fazer, mas não há por que você fazer mais, porque obviamente você tem outros assuntos para resolver. Então, o que eu direciono você aqui no final, e aí talvez como uma, uma moral, um direcionamento é, cara, viva a vida hoje. Hoje, não deixe para amanhã não. Eu não sei que dia você está escutando, esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu não sei qual horário, mas, cara, se tem alguém próximo a você, que você realmente ama, aquela pessoa de fato que você convive, sua esposa, seus filhos, sua namorada, seus pais, cara, vai, dá um abraço neles, cara, diz o quanto você gosta, o quanto vocês amam, independente de vocês estarem brigados agora ou não. Porque eu tive uma situação na minha vida, e eu já compartilhei aqui em outros vídeos, onde no período foi exatamente assim, num período muito próximo que a gente soube que Jo estava grávida, né, de Malu, e um primo meu ele teve um acidente e ele faleceu. E cara, era assim, ninguém esperava isso. É aquela velha história, né, ele tinha 40 anos, a gente tinha acabado de ver há uma semana, ele tinha virado o ano com na casa de minha mãe, mas eu não passei lá, eu passei em outro lugar. Ele havia me convidado pra gente sair, eu não tinha ido, e eu lembrei assim: "Cara, era pra eu ter ido àquele encontro, por que eu não fui? Cara, aquele é outra vez, cara, e aquele outro dia, e não sei o quê". E não adiantava nem eu refletir sobre isso, por quê? Porque já tinha passado, já tinha passado. Era viver, de fato, na memória ali o quê? Os melhores momentos que eu tive com ele. Então, assim, geralmente quando a gente chega no final da vida, o maior ponto, as maiores coisas que a gente olha é justamente aquilo que a gente não fez. Aquele abraço que a gente não deu, aquele beijo que a gente não deu, aquele eu te amo que a gente não disse, aquele aquele sonho que a gente não correu atrás, sabe? Aquela oportunidade que a gente não pegou, não arriscou, aquela vez que a gente precisou sair da zona de conforto para fazer algo que a gente queria fazer, mas a gente se limitou por algum fator. Obviamente eu estou trazendo isso para você, não é para você virar emotivo no sentido de não, agora todos os dias eu vou dedicar à minha família o dia todo e abandonar o seu trabalho, muito menos você focar no trabalho, entrar. Cara, é viver a vida, levar a vida como deve ser levada, aproveitando cada dia. Inclusive, se fizer sentido para você, tudo que a gente conversou aqui, cara, se inscreve no canal, porque diariamente eu trago conteúdos como esse, conteúdos profundos, com base no estoicismo, na filosofia estoica, com base, inclusive, também na inteligência emocional e neurociência, para que você tenha uma vida cada vez mais leve, com propósito, para que você expresse o masculino e, cara, você viva de fato a vida que você merece viver. Amanhã a gente se vê, guerreiro, no nosso próximo vídeo às 8 horas. Um grande abraço.